Bom, vamos dar uma olhadinha nessa lista, né? Fazer uma correçãozinha do que aconteceu. Aqui ele me dá um gráfico da posição em função do tempo, em função do tempo, e ele pede para a gente a aceleração do objeto. Bom, aqui eu vi que você assumiu como velocidade inicial igual a zero. Bom, velocidade inicial igual a zero, a velocidade só é zero se a inclinação for zero. E aqui não, ele começa movimento progressivo, né? Então a velocidade, na verdade, começa positiva. Onde que eu posso afirmar que a velocidade é zero? No vértice da parábola. Porque a inclinação da reta aqui dessa curva é zero justamente no vértice. Então, somente nesse pontinho que a velocidade é igual a zero. Antes, velocidade positiva, movimento progressivo. Depois, movimento retrógrado, beleza? Lembra que o vértice na parábola era um ponto bem importante para a gente, tá bom? Dito isso, você assumiu então como velocidade inicial sendo zero, aí você fez que a velocidade é ΔS por ΔT, sendo que a posição final você escolheu ali -8, menos a posição inicial, posição -3, tudo dividido por ΔT, 5 segundos. O que você calculou aqui, ΔS por ΔT, é a velocidade média. Então, a velocidade média aqui é de -1 metro por segundo. Não é a velocidade instantânea, a velocidade no instante 5 segundos. Essa aqui é a velocidade média. Então, eu não posso usar esse valor na equação V é igual a V0 mais AT. Porque essa velocidade aqui é instantânea. Velocidade no instante 5 segundos. Tudo bem? Então, por isso que aqui esse caminho não teria rolado. Então o que que eu posso usar? Tem algumas formas aqui da gente resolver. A primeira, mais matemática, é saber que eu tenho uma parábola. Se eu tenho uma parábola, eu consigo determinar qual que é a equação dessa parábola. Até porque S é S0 mais VOT mais AT quadrado sobre 2. Se você substituir para 3 pontos, você consegue descobrir o S0, VO e a aceleração. Eu escolheria aqui, por exemplo, quando t igual a zero, SO é -3. Quando t igual a 1, S igual a zero. Então, substituir 1, 1. Aí ficaria só como incógnita VO vezes 1 mais A sobre 2. Aí, se substituir, por exemplo, por o 3, você teria mais uma equaçãozinha e pronto. Você tem VO e aceleração como incógnita, duas equações e tá resolvido. Beleza? Então, isso seria uma possibilidade mais matemática. A segunda possibilidade, mais física, eu partiria justamente dessa informaçãozinha. No ponto mais alto, a velocidade inicial é zero. Então, no t igual a 2 segundos, v é igual a zero. Aí, daqui, a gente consegue obter tanto a velocidade inicial quanto a aceleração. Bom, como é que eu posso usar aqui a aceleração? Eu posso pensar que daqui, no instante 2 segundos, é queda livre. Bom, na queda livre, eu teria que ΔS é V0t mais, vou colocar ΔT aqui, né? Para ser um pouco mais formalzinho, a ΔT ao quadrado sobre 2. Bom, eu vou pegar do instante 2 a 3 segundos. 2 a 3 segundos só para trabalhar com números menores. De 2 a 3 segundos, ele caiu 1 metro. -1 é igual a, no instante 2, velocidade inicial é zero. Aceleração vezes tempo ao quadrado, passou 1 segundo, né? 1 ao quadrado sobre 2. Você descobriu a aceleração, aí depois só fazer que V é V0 mais a ΔT. Se você escolher novamente o 2 para ser o instante inicial, ΔT seria somente de 2 a 5 segundos, 3 segundos do ΔT, tá bom?
Isso aqui foi a questão um. A questão 2. Tá, uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse problema é que o referencial está escolhido positivo para cima. Se o referencial é positivo para cima, ele escolheu zero embaixo e os números crescendo para cima, e a gente sabe que a aceleração da gravidade é para baixo, então a aceleração aqui em y tem que ser negativo, né? Menos 10 metros por segundo ao quadrado. E isso daqui encaixaria algumas substituições que ficou um pouquinho esquisita, né? Por exemplo, aqui o VOY dando negativo e tal. Pois bem, vamos lá. Componente vertical da velocidade inicial. Aí você teria Torricelli, é uma ótima forma de descobrir, porque lá em cima a velocidade vertical é nula, né? Como você fez aqui. O instante em que ela atinge o solo. Aqui eu vi que você calculou o tempo de subida mais o tempo de descida. É uma possibilidade também. Ai, tirou. Aí aqui se calculou o tempo de descida com a velocidade inicial e a velocidade lá em cima se calculou o tempo de subida. Aí o tempo total, né? Tempo total é a soma da subida com a descida e multiplicou pela velocidade horizontal, me daria o deslocamento horizontal. Perfeito. Nesse probleminha aqui, eu vi que ele fala que é lançado do ponto A ao longo da rampa B. Então, ele está sendo arremessado. Significa que, se ele está sendo lançado aqui, a velocidade está para direita, subindo, né? Então, o atrito, ele vai se opor ao deslizamento. Eu vi que você escreveu aqui tendência de escorregar. Essa tendência, a gente só olha para a tendência se o corpo estiver parado sobre a superfície, né? Porque aí ele tem uma tendência a escorregar. Mas se ele tem literalmente escorregamento, que é esse caso, porque o objeto está andando sobre a rampa, a força de atrito é oposta ao escorregamento. Então, se ele está escorregando para cima, a FAT está para baixo. Então, esse cara aqui está um pouquinho esquisito, porque a gente teria duas forças, né? PX e a FAT para baixo, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente teria que a resultante na rampa seria PX, Pseno, mais FAT normal vezes o coeficiente de atrito. Então, mudaria isso daqui. Belezinha? Aí, a normal vezes coeficiente de atrito é P cosseno vezes coeficiente de atrito. Aqui, Pseno, né? Tudo bem? Módulo aceleração ao longo da rampa é a velocidade até atingir o ponto B. Bom, se a gente sabe a aceleração, a gente sabe o deslocamento, você consegue descobrir tanto o tempo quanto a velocidade aqui no ponto B. Se descobrir a velocidade no ponto B, você vai precisar decompor, aliás, aqui o ponto B está aqui, decompor essa velocidade em y, né, especificamente, para descobrir quanto tempo demora para anular a velocidade vertical, porque a partir de BC é lançamento oblíquo. Então a gente volta para a mesma resolução da questão um, que a gente calculou o tempo até chegar lá em cima. Então teria duas partes. Calcula o A, B, que a aceleração vem dessa força resultante, e depois BC, a resultante na vertical, é somente a gravidade. Tá bom?
Questãozinha de plano inclinado. Tem poucas questões que trabalham com a potência instantânea e plano inclinado. Até a potência instantânea já é um pouco mais rarinho de aparecer. Mas ele fala pra gente que a potência instantânea é a força vezes a velocidade. Bom, no item a gente vai imaginar que a força, a potência, né? Que é a força do motor, vezes a velocidade. Essa força do motor, ela precisa se igualar com a força de atrito para que ele esteja na máxima velocidade. Porque na máxima velocidade, ele já não consegue mais imprimir aceleração, não tem mais resultante. É quando a força do motor se iguala à força de atrito. Então, para o item A, você vai falar que força do motor é igual à força de atrito, né? E aí, potência é igual a força alfa vezes V vezes V. Isso aqui para o item A. E para o item B, a gente vai ter que ele está subindo. Se ele está subindo a rampa, a velocidade está para cima. O atrito do ar vai estar oposto à velocidade. Se você vai para frente, o atrito do ar, o arrasto, né? Ele se opõe. Então a gente teria o Px e essa força de arrasto, chamado geralmente D de drag. Vou chamar de FAzão, melhor. Realmente tem um atrito aqui, que é o atrito do pneu com o chão. E esse atrito tem que estar para cima, mas não é esse atrito descrito nesse problema, esse atrito que se opõe ao movimento do carro. Até porque tem um atrito motor, que é o do pneu, mas tem um atrito que se opõe ao movimento, que seja do ar, seja dos próprios mecanismos ali da roda, tá bom? Então, nesse caso, a força do motor estaria aqui para cima. Essa força do motor precisaria vencer tanto o Px quanto o atrito relacionado à velocidade. Então, para o item B, Fm é Px mais Fa. Então, eu teria que a potência continua sendo a mesma potência que o carro consegue fornecer. Seria P seno mais Fa. Então, seria alfa V vezes V. Belezinha? E ótimo, aqui você já tinha identificado qual que é o valor do seno, né? Questão 9. Eu vi que você falou que a força resultante é F cosseno, e depois você falou que força na vertical tem que se anular. Seria uma componente da força elétrica, dando igual a componente a igual a força peso, né? Bom, tem que tomar cuidado aqui, porque ele usa o ângulo entre a haste e a normal ao plano da trajetória. Normal ao plano da trajetória. Então, o plano da trajetória é esse daqui, né? O normal ao plano da trajetória, eu vou chamar aqui essa direção. E a haste aqui. Então, aqui estaria o meu θ. A força elétrica estaria aqui nessa direção, né? Força elétrica. E aqui seria o meu Fy, Fx e
a força peso. Realmente, Fy, ela precisa se anular com a força peso a, se a haste não realiza nenhuma força. Não lembro de ter visto isso no enunciado. Precisaria dar uma revisada aqui. É, aqui ficou, acho que faltando o dado, porque a haste poderia gerar uma força desse jeitinho aqui ou desse jeitinho aqui, puxando. Tá fingindo demência, fingindo que só a força da haste, a haste não realiza força. A gente tem que força Y é igual a peso. Então, F cosseno de θ é igual a peso. Só que aí, se essa Fx está sozinha, Fx seria a resultante centrípeta, né? Só que Fx é F seno, seno de θ. E isso daqui seria mv quadrado sobre raio, certo? Sendo que o raio aqui, se você sabe o valor do θ, cálculo de 60 graus, a gente tem que ter uma relação geométrica, seria 60 graus aqui. O raio seria o cateto oposto e a alturinha que ele me deu de 3 metros. Então, pela geometria, você consegue descobrir o raio, né? Se você descobre o raio, você já sabe a força elétrica, também lá do item A, aí tá resolvido, você consegue descobrir o V. Aqui, como ele pergunta a velocidade angular, eu usaria m ômega ao quadrado vezes r. A solução sai um pouquinho mais direta, você só isola o ômega, tá bom? Próxima questãozinha. Ah, aqui que eu identifiquei como deslize foi ali no item C, né? No item C, ele repara que ele fala em sentidos opostos. Eles não estão indo para o mesmo lado. Então, eu teria um carro aqui a 15 metros por segundo e 140 metros à frente, um outro carro vindo com 20 no sentido oposto. Aí foi isso daqui que rolou o deslize, tá bom? Seria menos 20 vezes 3, né? E eu vi que você escolheu ali o referencial para ser no C. Se você usa esse referencial aqui, o C para ser o zero, aqui passou 18 metros de distância. Então, o início do B seria em 158, posição início do A em 18 metros, beleza? Essa questãozinha aqui, um pouquinho mais completa, pensando mais aprofundada em nível teórico, né? Vou falar onde parece que gerou a dificuldade, que você calculou a velocidade após a colisão corretamente e ele pede o raio do looping. Aí aqui que eu vi que rolou um enrosco. Bom, vamos olhar um detalhe. Quando ele passa por A, na altura h igual a r, com velocidade tal que a força normal da pista seja igual ao módulo do seu peso. Bom, quando você olha para essa posição, ele está formando 90 graus em relação à horizontal aqui. As forças que atuam nesse corpo
seria a normal na direção centrípeta, né? O normal é sempre empurrando, e a força peso para baixo. Repara que a resultante centrípeta sempre aponta para o centro, a aceleração centrípeta está para cá. O peso forma 90 graus em relação à resultante. Então, o peso ele não interfere na resultante centrípeta. O peso, nesse caso, ele gera uma resultante tangencial. Ele desacelera o carro. É a diferença entre você mexer no volante de um carro, no volante você mexe na direção centrípeta, pisar no acelerador ou no freio, você gera resultante tangencial, você acelera o freio e o carro. Bom, significa então que nesse ponto aqui, a resultante centrípeta é somente a normal, e aqui o enunciado falou que a normal é igual ao peso. Então, nesse caso, em módulo é igual ao peso. Então, a resultante centrípeta aqui, mv quadrado sobre r, o VA, né, é igual a m vezes g. Aí aqui que rola o deslize, que quando você colocou resultante centrípeta, você imagina que tenha colocado 2mg aqui. Resultante centrípeta. É, aqui tá um pouquinho esquisito, né? Mas belezinha, pegou essa ideia aqui. Aí, se você tiver dúvida em alguma das questões que a gente trabalhou nessa bateria de exercícios, você me dá um retorno, tá bom? Valeu e tchau, tchau.